Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui, mais uma vez de volta para a gente dar continuidade ao nosso assunto sobre exceções. Na última aula a gente falou um pouco sobre a motivação de usar exceções e a ideia é deixar o seu código mais robusto. Daí para frente vamos entender como criar as nossas próprias exceções. A gente já deve ter tido contato com código que que faz chamada a métodos que levantam exceções e a gente é obrigado a tratar esses erros. A gente vai entender como trata esses erros usando o bloco try-catch e eu vou detalhar isso mais para frente. O detalhe e se a gente quiser criar as nossas próprias exceções? Eu não quero tratar os erros dos outros, mas eu quero manipular erros de uma forma elegante para que cada classe tenha a sua responsabilidade. E o tratamento de um determinado erro vai precisar estar mais próximo do usuário, muito provavelmente numa camada de GUI, numa camada de relação com o usuário. Uma exceção, na verdade, ela pode ser tratada em qualquer camada, mas a gente vai ver exemplos de criando a nossa própria exceção, levantando essa exceção, ou seja, a gente vai declarar um método que levanta uma exceção, tem a possibilidade de levantar a exceção, e a gente vai declarar um outro método que trata essa exceção, que trata esse determinado erro. Beleza? Voltando de onde a gente parou, imagine então que a gente tem a nossa velha e boa classe conta, e essa classe conta tem um método aqui, debitar. É importante lembrar que o método debitar ele atualmente, do jeito que está escrito aqui, ele só faz débito, ele faz débitos independente do valor. Ou seja, seria possível executar um débito de um determinado valor além do saldo. Como é que eu evito isso? A gente já fez, em algumas situações, um if else. A gente testou se esse cara se era possível realizar esse débito. Mas existem algumas situações que o que a gente deveria fazer para informar quem executou esse método? Quem executou esse método debitar? Qual foi o resultado dele? Será que eu deveria retornar alguma coisa? Será que eu deveria evitar que o erro acontecesse? Como é que eu deveria informar para o usuário do método, o executante do método, que aconteceu algum problema ali? Todo o código que eu vou mostrar aqui, a gente está disponibilizando neste link. Então, eu deixo tanto no Google Classroom quanto na descrição do vídeo para vocês. Bom, existem três formas de a gente manipular erros para solucionar a situação de um débito além do valor na nossa classe conta. Eu posso fazer um if else e simplesmente desconsiderar a operação, ou seja, nessa situação eu não vou executar o débito e também não vou informar nada, eu vou ficar calado. Eu posso mostrar uma mensagem de erro, dizer, ó, se não tem valor suficiente, imprima alguma coisa. Ou eu posso retornar um código de erro. Posso retornar um verdadeiro ou falso, por exemplo, um boolean dizendo, ó, a operação foi realizada com sucesso ou não. Quais são os problemas de cada uma das operações? Primeiro, se eu desconsiderar a operação, se eu fizer simplesmente se o saldo for maior ou igual que o valor, executa. E eu não faço um bloco de else daqui para baixo. Ou seja, quem executar esse método nunca vai saber se o débito ocorreu com sucesso ou não. O usuário do método não tem como saber disso. Quem solicita a operação não tem como saber se ela foi realizada ou não. Na segunda situação, mostrar uma mensagem de erro, eu faço um se acontecer, se o saldo for acima do valor, executa o débito, se não, mostra uma mensagem de erro. E qual o problema disso aqui? Fazer esse else. Se vocês já viram a aula de estruturação em camadas, vocês devem ter entendido que essa responsabilidade de apresentar informações para o usuário usando um sysout não é uma responsabilidade de uma classe básica, de um bin, de uma classe do tipo model. Essa classe ela só representa um conjunto de dados simples que vai ser manipulado no teu sistema e ela não deve imprimir nada na tela. Imprimir ou manipular informações de usuário. Isso é responsabilidade da camada de GUI, da camada de Graphical User Interface. Então, esse else imprimir a mensagem de erro não deveria acontecer. Eu estou ferindo a estruturação em camadas se eu fizer isso. Se eu usar a terceira opção, retornar um boolean, do tipo, ó, pega um determinado resultado,
Se essa operação foi realizada com sucesso, eu marco isso como true. Se esse if não entrar, significa que essa operação não foi realizada com sucesso, eu retorno um falso. Qual o detalhe? Se eu fizer isso, eu misturo a assinatura do método com a descrição dele. Pior ainda, e se eu precisasse retornar um determinado valor? E se fosse um método que realmente retornasse um determinado valor, um objeto, uma lista de objetos? Eu deveria retornar nulo, simplesmente? O cara usar esse nulo, correndo o risco de alguém gerar um null pointer exception? A solução mais elegante nesse caso é utilizar uma exceção, ou seja, no momento que eu realizar um débito e o débito não ocorrer, eu vou adicionar um novo elemento na assinatura do método que vem depois da descrição, que se chama exception, a lista de exceptions. Então a gente vai ter, além dos 4 elementos que a gente já tanto falou, como modificador de visibilidade, o public, tipo de retorno aqui, o boolean, nome do método, debitar, lista de parâmetros, double valor. Tem 4 elementos e o 5º elemento aqui vai ser a possibilidade de eu levantar uma exceção, que vai entrar justamente depois da lista de parâmetros, certo? Como é que eu levanto essa exceção? Primeiro, para levantar uma exceção, eu preciso declará-la, eu preciso defini-la, certo? Ao invés de códigos, a gente vai retornar exceções. E uma exceção não vai ser nada mais do que um objeto. Uma exceção vai ser um objeto como qualquer outro. E vai herdar de uma classe que já existe em Java, chamada de exception. Exception é uma classe que já tem como atributo uma possível mensagem, uma string mensagem. Guarda esse cara como um string mensagem, se você quiser repassar essa informação para quem vai manipular a exceção. Então vamos separar dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é levantar uma exceção, alguém vai tratar. Primeiro aspecto, eu levanto a exceção, eu crio, defino ela, crio o objeto e arremesso para alguém, levanto para alguém. O segundo passo é alguém que invoca o método que vai acontecer uma exceção, trata o erro. Na situação de levantar, eu vou usar uma palavrinha reservada chamada de throw, que é arremessar em inglês. E na situação de tratar, eu vou usar as palavrinhas reservadas try catch, que é trate um erro, tente, na verdade, executar. Se acontecer alguma coisa, catch é capture o erro que venha a acontecer. Então, antes de qualquer coisa, eu vou definir a minha exceção, que na situação do método debitar, existe para representar uma conta cujo saldo é insuficiente, para realizar um débito. Eu vou chamar essa classe de saldo insuficiente exception, ou SI exception, só para deixar de forma simples. O exception aqui segue até um padrão de codificação para você identificar facilmente as exceções que estão definidas no teu projeto. Public class SI exception extends the exception. Automaticamente esse cara ganha o atributo message que representa uma possível mensagem. Eu estou definindo aqui uma classe como outra qualquer, tá? Por acaso eu estou definindo uma classe que tem 2 atributos, um double saldo e um string número, para encapsular o saldo da conta cujo débito ocorreu de forma indevida e o número da conta cujo débito ocorreu de forma indevida. E aqui eu estou definindo um construtor, lembrando, para quem viu lá a aula de herança, toda a primeira linha do construtor deve invocar o construtor da classe mãe. E aqui eu estou invocando o construtor da classe mãe exception, passando uma mensagem como parâmetro, como argumento aqui, saldo insuficiente, vai ser armazenado lá no meu atributo message. Guardo o saldo, guardo o número. Criei uma classezinha bem simples, tá? Que representa uma exceção. Em que situação essa exceção seria arremessada? Na situação do débito inválido. Então, no meu débito, eu vou fazer o seguinte, agora sim, se o débito for válido, se o saldo for maior ou igual que saldo é maior ou igual que valor, executa o débito corretamente. Se não, aí sim, ó, eu estou importando a definição da minha exceção, criando um objeto. Recebe new esse objeto. E quando eu faço esse new, eu estou só criando um objeto simples, tá? Eu estou encapsulando nesse objetozinho simples o saldo e o número desta conta que está executando o objeto executante do método debitar. Logo depois eu uso uma palavrinha reservada chamada de throw. Throw diz no imperativo arremesse agora SIE. Tudo que acontece daqui para baixo é bloqueado, ou seja, se eu arremesso alguma exceção, nada mais daqui para baixo é executado.
o código para o fluxo de execução e passa o fluxo de execução para quem invocou o método debitar. Quem invocou o método debitar agora vai ser obrigado a executar um try catch. Toda vez que alguém executar um método cuja assinatura define uma exceção, você precisaria executar um try catch, certo? Formalmente, a definição com o throws bota um S aqui no final. Observem, throw, esse cara aqui sem o S no final, significa no imperativo arremesse a assinatura do método com throws, com S no final. Significa existe a possibilidade de essa exceção ser arremessada. Alguém que chamar esse método debitar pode entrar aqui no if e nunca levantar uma exceção. Alguém que tentou fazer um débito inválido, aí sim vai cair no else e levantar essa exceção. Beleza? De forma geral, a assinatura de um método tem 5 elementos. A assinatura de um método tem 5 elementos. Modificador de visibilidade, nome do método, tipo de retorno, nome do método, lista de parâmetros e lista de exceções. A lista de exceções pode ser seguida por várias exceções. Eu posso usar um throws, E1, E2, E3 e o tipo da exceção que eu estou arremessando. Certo? Bom, o fluxo de controle passa para quem está executando aquele método. Então, toda vez que alguém executar um método debitar, agora vai ser obrigado a tratar a exceção. Ou, existe uma segunda opção, ele pode propagar essa exceção. Imagine que método A chama método B, que chama método C, e método C levanta uma exceção. Pode levantar uma exceção. No momento que esse cara executa e acontece algum problema, C levanta a exceção para B. Ele passa o fluxo de controle para B. O que B pode fazer? Ele pode tratar, try catch, ou não fazer nada e dizer eu propago a exceção. Ou seja, quem chamar B é que é obrigado a tratar. Se você tiver uma sequência bem grande de métodos, A que chama B, que chama C, que chama D, D levanta a exceção, C não precisa tratar, B não precisa tratar, até que alguém precise tratar. Detalhe, se ninguém tratar, a exceção estoura na cara do usuário. A exceção vai travar o seu programa, vai parar a execução do seu programa e mostrar um stack trace, que é a pilha de execução por todos os métodos que aquela exceção passou e ninguém tratou. Alguém tem que fazer um try catch em algum momento. Mais para frente a gente vai mostrar como vai funcionar o try catch. Imagine agora você estar numa situação de um sistema estruturado em camadas. Tá? Eu vou chavear aqui para o meu sistema. Eu já tenho aqui alguns exemplos de uso com o Eclipse. E nos slides tem exatamente o mesmo código que eu vou mostrar funcionando para vocês. Então, vou fazer um chaveamento rápido aqui para o Eclipse. Para a gente lembrar, eu estou trabalhando com estruturação em camadas, tá? Então, digamos aqui, eu tenho uma classe repositório. Uma classe repositório, ela tem métodos que cadastram, procuram, removem ou retornam determinada lista de contas baseado em um filtro, por exemplo. Mas vamos focar aqui no método procurar. Se eu tento procurar uma conta cujo número dela, esse parâmetro aqui é um número, não existe, o que é que vai acontecer? Esse cara deveria levantar uma exceção. Certo? Então, se eu entrar na definição desse método, o método procurar agora, ele está funcionando da seguinte forma. Eu vou por aqui que é mais fácil de navegar. O método procurar agora está funcionando da seguinte forma. Toda vez que eu entrar no repositório, quando eu procuro uma conta cujo número é passado como parâmetro, eu retorno essa conta ou posso levantar uma exceção. Está aqui, ó, possibilidade de levantar uma exceção. Então, digamos que eu procure um determinado índice de uma conta e esse pedaço de código está disponível para vocês, mas a gente já falou bastante. O professor Vanilson já abordou em outras aulas, eu também já falei em outras aulas de estruturação em camadas. E se a conta existe, retorna esse determinado objeto. Mas se a conta não existe, eu levanto uma exceção dizendo conta não existe exception. Conta não existe exception é uma classezinha do tipo exception, tá vendo aqui, ó? Que simplesmente recebe um número daquela conta não existente, o número existente daquela conta. A mensagem que eu inicializo aqui é a conta de número num não existe. E eu posso retornar esse número get
número inexistente, certo? Quem chama esse método procurar, e aqui eu vou voltar para o meu diagrama ML, quem vem chamar esse meu método procurar aqui, vejam que eu estou definindo em camadas, mas no meio tem uma interface. Então, o cadastro, o controlador, que acessa o repositório, ele na verdade acessa o repositório através da definição de uma interface, a gente já falou isso em outras aulas. O repositório implementa essa interface, então isso aqui é a representação de implementação, e o cadastro usa os serviços do repositório através da definição de uma interface. O método procurar, que está definido aqui, também pode levantar uma exceção. Então, a situação do método procurar é ou eu trato o erro, ou eu propago o erro. Vamos lá ver o que está acontecendo no método procurar. Olha o que o método procurar faz no cadastro. No cadastro, eu simplesmente acesso o repositório.procurar e aqui não tem try catch. Ou seja, essa é uma situação clássica de propagação de exceção. Aqui eu tenho a assinatura do método muito parecida com a assinatura do método do repositório e eu estou dizendo que este método, para quem chama o método procurar do cadastro do controlador, também vai poder receber uma exceção. Isso aqui é uma propagação. Eu não estou fazendo try catch. Então, quem chamar o procurar vai ser obrigado a usar try catch. Certo? Já no método transferir, se a gente parar para pensar, o controlador de contas agora, no método transferir, ele precisa fazer o quê? Deixa eu aumentar isso aqui. O método transferir ele recebe um número de uma conta origem, um número de uma conta destino e um double valor a ser transferido. O detalhe é, quando eu procuro uma conta, a exceção conta não existe exception pode ocorrer. Quando eu tento executar um débito inválido, a exceção saldo insuficiente exception também pode acontecer. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de exceções aqui no método transferir. Vamos lá ver o que danado acontece no método transferir e como está a definição dele. Olha aqui, ó. O método transferir também propaga a exceção. Vê, o método transferir recebe um número origem, um número destino e um determinado valor. E esse cara pode, vê o throws aqui, é esse no final, ele pode arremessar um conta não existe exception ou um saldo insuficiente exception. O conta não existe exception é originado do procurar. E o saldo insuficiente exception é originado do método debitar de dentro da conta. O débito pode levantar um saldo insuficiente exception. Ora, Leandro, alguém tem que tratar esse erro. Concordo totalmente. Então, eu fiz uma classe de exemplo aqui, uma classe teste cadastro contas, e essa classe faz justamente isso. No momento que alguém tenta transferir alguma coisa, alguém tem que fazer um tratamento desse erro. Essa classe teste cadastro contas, ela inicializa o meu cadastro de contas com um determinado repositório, só a título de teste. E aqui eu estou tentando, ó, try, tenta executar todos esses pedaços de código. Se alguma coisa acontecer, se algum erro acontecer daqui para baixo, se algum erro acontecer, por exemplo, nessa linha de código, nada mais daqui para baixo vai ser executado, porque o fluxo de execução vai ser transferido para o primeiro catch de quem tratou. Então, digamos aqui, eu cadastro essa poupança, cadastro essa conta, cadastro essa poupança. Tento creditar neste número um determinado valor. Esse número existe, então ok. Tento creditar também neste número um determinado valor. Esse número existe, então ok. Tento transferir deste número para este número um determinado valor. Esse cara tem saldo suficiente? Tem sim, que eu tinha cadastrado aqui, eu tinha creditado 500. Esse cara está tentando transferir 56. Então, problema zero. Mas esse pedacinho de código aqui parece que dá um problema. Por quê? Eu estou tentando transferir de um número de uma conta que não existe. Ou seja, nada daqui para baixo vai ser executado. E o que é que vai acontecer no fluxo de execução desse programa? Eu vou levantar uma exceção nesse pedacinho de código do tipo conta não existe exception. Então ele vai cair aqui nesse catch. Não, esse catch está tratando saldo suficiente. Ele vai cair no catch de conta não existe exception. E vai chamar um print stack trace. Um print stack trace está dizendo, ó, imprima por onde esse código passou. Certo? Daqui para baixo ele termina a execução do catch, termina o bloco try e termina o programa. Então, se eu vou rodar aqui o meu conta ou classe teste cadastro exception, de que ele imprime aqui, ó, a mensagem
que eu tinha encapsulado na exceção, e o stack trace. O stack trace é por onde passou. Ó, passou vindo do procurar do repositório, passou pelo cadastro, chegou no meu main, esse método main da classe, e ninguém tratou. Na verdade, desculpa, o cat tratou, mas mandou imprimir o stack trace. Então, por isso que eu estou imprimindo esse stack trace. Eu poderia não imprimir o stack trace e fazer algum tratamento, dizer conta inválida, tente novamente, entrar no loop e fazer tudo que eu precisar. Beleza? Espero ter sido claro. Se não for, mais uma vez, a gente deixa o nosso contato aí à disposição para a gente conversar e tirar dúvidas. Na situação lá dos meus slides, vocês conseguem ver os exemplos disso, tá? E a gente consegue ver exemplos disso com mais detalhes de como está funcionando, certo? Então, tem a definição do repositório de contas, com conta não existe exception, esse cara aqui está com CNE só para economizar espaço. O método transferir, fazendo a propagação, então esse cara tem duas opções, tá vendo? Ele está propagando a exceção. Vejam que o método transferir só levanta as exceções, mas não trata, não faz try catch. Em algum momento, obviamente, lá na minha classe teste cadastro de contas, eu estou fazendo um try catch aqui, com uma estrutura bem interessante, dizendo, ó, catch de saldo suficiente, catch de conta não existe, e catch de outra exceção, que pode acontecer nesse meio, que é o conta já existe. Quando eu tento cadastrar, por exemplo, aqui, ó, uma conta que já existe com o número anterior. Beleza? Espero que eu tenha sido claro com vocês. Vamos prosseguir nas nossas aulas agora, dando continuidade a mais detalhes sobre o bloco try catch, entendendo bem como funciona o try catch e uma nova palavrinha reservada chamada de finally. Beleza? Até mais. Forte abraço.